Está no ar? Em broadcast live, exatamente. Estamos no ar. Isso. Aí demora a começar a chegar o público, né? Online, mas como ela vai ficar ali salva, Sim. então não tem problema. Você pode fazer a apresentação. Tá, já posso tocando. Tem duas pessoas ao vivo. Eu acho que dá para esperar um minutinho ainda. Tá. Acho que dá para esperar um minuto. Eu estava querendo colocar aqui o meu... Ó, o professor chegou. Vou colocar ele na sala. Ah, tá. Oi, professor Fuk. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo agora. Problemas Então tecnológicos inevitáveis. Deixa eu ver aqui o... Estou querendo acompanhar pelo Facebook no meu Celular? No meu celular. Vamos ver. Vou tirar minha câmera aqui. Mas eu acho que manda bala aí, Otávio. Depois que você conseguir colocar no celular, pode mandar bala. Manda bala aí. Já está no ar? Eu não estou. Já está no ar. Tá, então tá. Já está. Uhum. Então vamos começar. Tudo. Boa tarde a todos. São eles, não? Boa tarde a todos. Tá tudo bem? Tudo certo? Boa tarde a todos. Eu sou Otávio List, eu sou o presidente do Núcleo Paraná, da Sociedade Brasileira de Geologia, e é uma grande satisfação que o Núcleo Paraná, da SBG, promove essa série de palestras em comemoração ao Dia do Geólogo, que aconteceu no dia 30 de maio. E essas palestras abordarão a atualidade do conhecimento geológico do Paraná. Eu gostaria de nominar a diretoria. Na diretoria do Núcleo Paraná, da SBG, me acompanham a professora Eleonora Vasconcelos, que é a diretora vice-presidente, o doutor Marcel Besser, que é o diretor-secretário, o professor Carlos Eduardo Barros, que é diretor financeiro, diretor de programação técnico-científica, que é o professor Gilson Guimarães, e o diretor de comunicação e publicações, que é o professor José Paulo Pinesi. Então, na organização desse evento, nós contamos com a colaboração da Associação Profissional dos Geólogos do Paraná, a GEPAR, cujo presidente é o geólogo André Spicilla, do Departamento de Geologia da Universidade Federal do Paraná, cuja chefe é a professora doutora Bárbara Trascos. Então, na estruturação desse evento, que ele é composto por uma série de palestras online, quisemos começar com uma homenagem ao projeto da Comissão da Carta Geológica do Paraná e uma revisão histórica dos diversos mapas que foram publicados desde 1929. Então, a seguir, cada palestra abordará um grande compartimento geológico, desde as rochas proterozoicas até a cobertura sedimentar quaternária, antecipando o novo mapa geológico do Paraná, que é multiautoral, e que está em fase de integração e preparação pelo Núcleo de Curitiba do Serviço Geológico do Brasil, CPRM. Então, dando início ao evento, hoje nós teremos 3 palestras. A primeira, pelo professor Dr. Reinhard Fuk, falando das memórias da Comissão da Carta Geológica do Paraná. Uma palestra sobre os mapas geológicos desde 1929 até 2019, 2020, pelo professor Dr. Eduardo Salamuni. E o mapa geológico que está sendo preparado pelo Dr. Marcel Besser, do Serviço Geológico do Brasil. Então, o nosso evento, que é uma série de palestras, prosseguirá na próxima quarta-feira, dia 3 de junho, 15 horas,
com o professor Dr. Leonardo Fadel Cury, da UFPR, que apresentará um perfil geológico do Vale do Ribeira. Na segunda-feira, dia 8 de junho, 15 horas, o professor Dr. Fernando Vesely, da UFPR, apresentará a sistematização e detalhamento do intervalo carbonífero-permiano no estado do Paraná. Na quarta-feira, dia 10 de junho, eu vou apresentar rumo ao Grupo Serra Geral no Paraná, no estado do Paraná. E na quarta-feira, dia 17 de junho, às 15 horas, o professor Dr. Rodolfo Angulo, da UFPR, apresentará o litoral do Paraná. O nosso primeiro convidado é o professor Dr. Reinhard Adolfo Fuch, catarinense, nascido na linha Serraria, Grande Linha Serraria, Piratuba, em Santa Catarina. Em 63, o professor Fuch se graduou geólogo pela Escola de Geologia da Universidade do Rio Grande do Sul. E em agosto, nesse intervalo entre a graduação e a vinda dele para a Comissão da Carta Geológica do Paraná, ele trabalhou no Ceará com água subterrânea. E em agosto de 64, ele passou a integrar o quadro de geólogos da Comissão da Carta Geológica do Paraná, onde ele permaneceu até o final de 68. E, além de geólogo de campo, ele também foi subcoordenador dos trabalhos durante um bom período. Então, em 69, ele passou a integrar o corpo docente da Universidade de Brasília. Em 73, ele concluiu o doutorado na Universidade de São Paulo, estudando as rochas alcalinas de Tunas, com a supervisão do professor Coutinho, Moacir Coutinho. Dedicou-se a estudar e mapear os extensos terrenos pré-cambrianos de Goiás, contribuindo para elucidar uma complexa história geológica de mais de 2 bilhões de anos. E agora, ele vem se dedicando a terrenos um pouquinho mais jovens da crosta a oeste de Goiás. Ele tem uma extensa produção, com 172 artigos publicados, 15 livros ou capítulos de livros, e mais de 400 trabalhos apresentados em congresso. E o professor Fuch é editor do periódico South American Earth Science. Ele foi professor, agora ele é aposentado, mas professor titular e diretor do Instituto de Geociências da Universidade Nacional de Brasília, onde atualmente é pesquisador colaborador, tendo orientado 29 mestrados e 16 doutorados, e atualmente orientando 7 doutorados. Ele recebeu a medalha de prata em 1973, medalha de ouro José Bonifácio, 2003, ambas da Sociedade Brasileira de Geologia, o título de professor emérito da Universidade de Brasília, em 2011, e a Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico, em 2008. Então, nós temos a honra de contar com a palestra do professor Reinhard Fuch, na abertura desse nosso evento sobre 100 anos da Cartografia Geológica do Paraná. Professor Fuch, a palavra é sua, por favor. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, doutor Licht, por essa oportunidade. Agradeço imensamente poder rememorar o que foi nossa jornada no Paraná. Antes de nada, por favor, me perdoem, porque, obviamente, essa não vai poder ser uma apresentação científica. Todo o meu material está retido na UNB e eu estou preso em casa. Então, não tem como buscar slides e mapas e etc. Me perdoe por isso. Uma outra coisa é que a coisa de 2 meses eu cheguei aos 80 anos. Então, já viu, né? A memória não é mais a mesma coisa que já foi. Mas, de toda forma, vou tentar aqui traçar algumas das coisas que ocorreram quando eu tive essa grande oportunidade de exercer a profissão
geólogo no estado do Paraná. Eu havia me formado no final de 63, 1963, e logo em seguida, junto com vários colegas, embarcamos para Fortaleza, onde a gente foi trabalhar para o governo do estado do Ceará, especialmente voltado para temas da hidrogeologia. Entretanto, o trabalho não era bem o que eu estava esperando, e aí, por volta do final do primeiro semestre de 64, eu fui procurado e recebi uma oferta para ir trabalhar no Paraná em cartografia geológica, em mapeamento geológico. Eu, sem hesitar, concordei, e no início de agosto de 64, me transferi para Curitiba. Os trabalhos se iniciaram em seguida e eu fui encarregado de cartografar, junto com o Alexandre Haroldo Alessi, a folha de Quero-Quero, em escala 1:50.000. Antes de poder ir ao campo, na verdade, aconteceu que eu tive que aprender a dirigir carro, que até então não sabia como se fazia isso. O curso demorou, sei lá, algumas semanas, saiu um barbeiro danado. Acontece que eu consegui a carteira, me deram um famoso Jeep preto da Willys, com capota de aço, para dirigir nas atividades de campo. A folha de Quero-Quero pega uma boa parte do primeiro Planalto do Paraná e, enfim, uma série de rochas do Devoniano, especialmente a formação Furnas, né? E o seu respectivo embasamento, que era constituído, sobretudo, por rochas do Grupo Assungui. Os trabalhos nessa folha foram extremamente interessantes, eu aprendi um bocado, e o que mais me chamou a atenção foi o registro da atividade de geleiras por cima do Furnas. Para meu espanto, em cima das camadas do arenito Furnas, a gente começou a achar uma porção de gigantescos matacões de granito, de migmatites, enfim, de todo tipo de rocha, que a gente, obviamente, não sabia de onde vinha. O Dr. Mark, na época, dizia que esses blocos vinham possivelmente da África, né? Porque, na ocasião em que houve essas geleiras, o continente sul-americano ainda estava unido ao continente africano, né? O nosso trabalho se iniciava todo dia pela manhã, a partir de um acampamento que nos autorizaram a fazer na famosa colônia 20 de março. Eu soube recentemente que isso é um atrativo, é uma atração turística importante do Paraná. E olha, do que eu lembro daquele tempo, realmente vale a pena visitar. Quem não foi ainda, aproveite. Bom, os trabalhos, então, foram iniciados e, aos poucos, a comissão foi contratando mais geólogos. Começaram com colegas meus, então veio também do Ceará o Arsênio Moratori, o José Lopes, tá? O Elimar Train havia saído da Petrobras, foi também contratado para ir para Curitiba. Um pouco mais adiante foi contratado um geólogo polonês, chamava Jerzy Paul. Faz realmente muito tempo que eu não vejo. Eu acho que ele mora no Rio de Janeiro hoje. Inicialmente, em proximidade de Curitiba.
né? No conjunto, entre 64 e o que no final de ou meados de 67, a gente havia cartografado cerca de 14 ou 15 folhas 1 para 50 mil. Nessa época, juntou-se à comissão da Carta Geológica o doutor Jean-Claude Rivero, que veio da França para nos ajudar. Ele era especialista em fotogeologia, uma coisa que a gente fazia, mas, enfim, não com o conhecimento avançado que ele pôde nos dar. Depois de um curso rápido, a gente começou a aplicar essa técnica com mais assiduidade. Isso nos ajudou muito, só que, por conta das aerofotos disponíveis, decidiu-se que, em vez de mapear em 1 para 50 mil, se passaria a mapear em 1 para 70 mil, que era, enfim, a escala aproximada das aerofotos que eram utilizadas nesse trabalho. Então, se fazia uma interpretação extremamente detalhada, que facilitava enormemente os trabalhos de campo, né? Porque nos permitia traçar pins adequados para identificar cada uma das feições reconhecidas na aerofoto. A partir daí, também, as cartas que foram produzidas, em escala 1 para 70 mil, passaram a ser impressas a cores, o que é uma enorme vantagem, né? As que estavam as anteriores em 1 para 50 mil, que estavam em preto e branco, não obstante os esforços gigantescos da família Dairic, entre eles Akira, que me parece que era uma espécie de líder, né? Que eram os nossos desenhistas, e que caprichavam enormemente nas folhas, né? Botar uma cor no mapa realmente realça de uma forma diferente as feições que se vê depois da cartografia completada, né? Bom, esse novo esforço, que, no que me diz respeito, se estendeu até o final de 68, continuou um pouco depois disso, resultou em mais perto de uma vintena de cartas geológicas, enfim, em escala 1 para 70 mil, o que aumentou enormemente o conhecimento geológico, pelo menos na minha visão, da região de Curitiba, arredores, especialmente do embasamento, mas também de várias folhas que cobriam o primeiro Planalto do Paraná, abrangendo especialmente as formações Furnas e Ponta Grossa, mas também as unidades do Carbonífero, Permo-Carbonífero, por aí vai. Em 67, a SBG decidiu realizar o Congresso de Geologia, que na época, o Congresso Brasileiro de Geologia, que na época era anual, em Curitiba. Isso nos levou a um esforço adicional gigantesco para que pudéssemos mostrar, durante o Congresso, o que tinha sido alcançado em matéria de conhecimento geológico até então. Então, foram organizados roteiros, discussões, e um boletim inteiro da Universidade Federal do Paraná, dirigido a apresentar os dados que a gente havia conseguido obter durante, enfim, esse período que foi de 64 até meados de 67. Então, saiu um volume alentado e dividido em vários capítulos,
abordando, então, as rochas do embasamento, especialmente os miguatitos, mas também as rochas graníticas, o grupo Assungui, o enxame de Dix, que era uma coisa realmente assombrosa, né? A quantidade de Dix que a gente conseguiu mapear nessa ocasião, abordando as rochas alcalinas, especialmente as de Tunas, e assim por diante. Enfim, foi um volume traduzindo com bastante força o que até então a gente tinha alcançado em matéria de cartografia geológica, e especialmente da parte oriental do estado do Paraná. Ainda em 67, foi realizado o primeiro simpósio internacional sobre a Gondwana, que foi também uma ocasião muito interessante para que se pudesse divulgar coisas relacionadas à evolução do supercontinente de Gondwana. Então, de novo, foram organizadas excursões e apresentados textos, enfim, traduzindo o que se tinha alcançado em matéria de assuntos geológicos de interesse do supercontinente de Gondwana. Né? No final de 68, eu havia recebido um convite da Universidade de Brasília para vir lecionar aqui. E enfim, a carreira docente era uma das coisas que me atraía muito. E há algum tempo eu já vinha pensando nisso. Aliás, seguindo os passos do professor Marini, né? Ele tinha nos deixado, acho que no final de 67, salvo engano, e se deslocou para Rio Claro, onde ele foi fazer seu doutorado e ingressou no corpo docente da Unesp. Tá? Eu aceitei o convite, me desliguei da Comissão da Carta Geológica e fui trabalhar na Universidade de Brasília, onde me encontro há mais de 50 anos. Eu devo dizer que a oportunidade que eu tive no Paraná foi fundamental para enfim, o alongamento da minha formação. A gente, quando sai da escola, sai verde, e os trabalhos de campo, e de fotogeologia, e de tentativa de interpretação do significado das estruturas e das associações de rochas, né, me fizeram um bem enorme, me fizeram solidificar a base de conhecimento, e eu achava que estava preparado realmente para exercer essas novas funções de docente e de pesquisador na Universidade de Brasília. Quero dizer que foi um prazer enorme trabalhar em Curitiba, não obstante os cerca de 250 dias de chuva por ano que tem em Curitiba e no entorno, o que nos dificultava enormemente a vida no campo. Para começar, o frio era uma coisa impressionante. E nos estágios iniciais do trabalho, a gente ficava acampado em barraca. E olha, eu vou lhe dizer, havia noites em que simplesmente não se conseguia dormir. A gente fazia uma fogueira e ficava girando. Hora ficava de frente para o fogo, hora de costas, para poder suportar o frio. Mas o pior realmente era a chuva, porque as estradas ficavam intransitáveis. Então, ou se fazia a pé, ou não se fazia o trabalho de campo. Uma outra coisa que realmente me doía muito eram as coberturas recentes sobre as rochas do embasamento, especialmente na região de Curitiba, na bacia de Curitiba, né, a formação Guabirotuba, que a gente chamava carinhosamente de Guabe.
era especialmente difícil, porque abaixo da formação ainda as rochas estavam supinamente alteradas. Então, para diferenciar os vários tipos de rocha era muito complicado, era muito difícil. Mas, de toda forma, conseguimos identificar os miguatitos e, aplicando a nomenclatura de Jung Rocks, que a gente tinha aprendido na escola, por intermédio do emérito professor Goine, um uruguaio que estudou na França e que passou alguns anos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a gente conseguiu superar essa grande dificuldade. Eu estou consciente que hoje a nomenclatura é bem diferente, né? Com os conhecimentos mais modernos que estão disponíveis por aí, provavelmente a gente empregaria outros nomes que não embrechito e coisa e tal. Mas, de toda forma, eu quero dizer que foi realmente uma aventura em que eu acho que me saí bem. Eu aprendi enormemente com a geologia do Paraná, especialmente com as unidades que constituem embasamento da Bacia do Paraná nessa região. E isso me permitiu, logo mais adiante, a concluir o doutorado na Universidade de São Paulo, né? E, especialmente, me permitiu enfrentar com algum conhecimento a geologia do Centro-Oeste, que é uma outra aventura, um outro contexto geológico, mas o aprendizado no Paraná realmente me deu as ferramentas para poder enfrentar esses novos desafios. Por isso tudo, eu sou extremamente grato ao Estado do Paraná, aos professores Bigarella e Salamuni, que foram, no final, os que me levaram para Curitiba, né? E me propiciaram essa oportunidade enorme de progredir na carreira de geólogo. Muitíssimo obrigado a todos vocês e estou aqui à disposição para, enfim, eventuais perguntas que hajam. Muito obrigado. Então, nós agradecemos demais a participação do professor... Alô? Alô? Está me ouvindo, professor? Agradecemos demais a participação do professor Fouque. Cortado, não estou lhe ouvindo. Não está me ouvindo? Será que a sua posição na casa, longe do roteador, não é esse o problema, professor? O senhor não está muito distante do roteador? Oi, estão me ouvindo? Oi? Será que não é? Será que nós não estamos com problema com o professor longe do roteador, lá em Brasília, na casa dele? Pode ser, mas ficou boa a transmissão dele. Alguns momentos ficou meio ruim, mas ficou boa. Agora você acho que pode falar, o pessoal está ouvindo. Tá. Talvez ele não esteja ouvindo agora. Talvez ele não esteja ouvindo. Tenta fazer um contato com ele pelo WhatsApp. Tá. Bom, de qualquer maneira, nós agradecemos demais, mesmo que eles não estejam nos ouvindo. Agradecemos muito a presença do professor Fouque, um dos grandes pilares da nossa geologia, né, tanto do Paraná quanto do Brasil. E eu gostaria de fazer uma lembrança, elencar o nome dos geólogos e dos participantes, dos maiores participantes da Comissão da Carta.
Comissão da Carta Geológica do Paraná, começando pelo professor Reinhard Fuchs, que foi o nosso palestrante de hoje. Uma homenagem também ao professor Elimar Train, professor Arsênio Muratori, professor Onildo Marini, que nós convidamos, mas ele, por um problema pessoal particular, ele não pôde participar. O José Antônio Lopes, José Antônio Ros Lopes, o Jerzy Palka, um polonês que participou, que foi citado pelo professor Fuchs, um indiano, Sudhir Basumalik, o colega Arno Bertoldo, que trabalhou muito tempo depois na CPRM, o Jorge Hausen, já falecido, geólogo e poeta, grande figura, um outro geólogo, Alexandre Alessi, que foi citado pelo professor Fuchs também, o professor João José Bigarella, professor Riad Salamuni, e duas figuras que pouca gente sabe que participaram, pelo menos, da Carta de Morretes. Humberto Cordani e Vicente Girardi participaram da elaboração da Carta de Morretes, uns 75 mil. E o Jean-Claude Riveraud, que foi um francês, que foi citado pelo professor Fuchs, que foi vamos dizer, o introdutor de uma tecnologia de técnicas inovadoras em aerofotogrametria e fotogeologia, e que agilizou demais o trabalho, os resultados da Comissão da Carta. Eu acho que merecem também, além dos geólogos, merecem uma homenagem ao cartógrafo Dubeck, R. Dubeck, eu acho que é Rodolfo Dubeck, e aos desenhistas que o professor fez, os desenhistas de todos os mapas que o professor fez referência. Que eu tive contato, casualmente tive contato com um deles essa semana, descobri aqui em Curitiba, Mário Dairic. Todos eram primos e ou irmãos, Akira Dairic, Jorge Dairic, Mário Dairic, Paulo Dairic, Susumu Dairic, Takashi Dairic. Eles eram descendentes de dois irmãos, imigrantes japoneses, que chegaram em Antonina, aproximadamente em 1926, casaram, constituíram família e uma família de desenhistas japoneses que participou e contribuiu demais para a elaboração desses mapas geológicos da Comissão da Carta. Então, fazendo esse agradecimento, essa nominata de todos, eu agradeço agora. O professor está me ouvindo, professor? Está me ouvindo? Está me vendo? O sinal dele não está muito bom. Muito mal. Muito mal, né? Bom, então agora nós vamos dar continuidade. Eu não sei se o professor vai ter condição de ouvir as perguntas. Nós temos tempo para umas 2 perguntas ainda. Se alguém tiver perguntas, Marcelo, veja pelo Facebook aí, alguma pergunta. Eu tenho uma pergunta aqui. Que eu não sei se o professor vai ouvir. Vamos dar preferência para a plateia, para os assistentes. Bom, eu vou fazer uma pergunta, então, professor. Como e aonde eram feitas as análises químicas que vocês tanto usaram na caracterização das unidades aqui no escudo, especialmente os diques de abásio e todas essas unidades, as unidades do escudo? Qual era a técnica analítica? Onde é que eram feitos? Qual era o laboratório? O sinal está muito ruim. O sinal do professor está muito ruim. Acho que ele não consegue escutar. Eu acho que ele não está conseguindo escutar. Está travado. Mas então, até para deixar registrado, mesmo que ele não está escutando agora, eu vou comentar sobre algumas postagens que as pessoas fizeram, falando que o trabalho dele foi inspirador, né, para muitos. Outros colocaram ali que
essas experiências dele têm valores, né, de memórias históricas para nós, os geólogos de hoje, do futuro também, e também que querem chegar com as memórias do professor, na idade dele, com todas essas memórias que ele tem. Essa memória é boa, né? E aí, é isso então. Ele não, acho que não está tendo mais conexão então com a gente, né? Acho que só temos uma fotografia dele travada, o streaming dele travou. Bom, de qualquer maneira, o trabalho da Comissão da Carta foi um trabalho realmente inspirador, foi um trabalho feito em condições de década de 60, acesso complexo e uma produção científica que foi enorme. Então, nós agradecemos ao professor Fouque por essa colaboração, essa participação. E a nossa segunda palestra será proferida pelo professor Dr. Eduardo Salamuni, curitibano, da GEMA, graduado em Geologia pela Universidade Federal do Paraná em 86, mestre em 1991 e doutor em 1999 pela Universidade Estadual Paulista, campus de Rio Claro. Ele é professor associado 2 na Universidade Federal do Paraná, tanto na graduação quanto no programa de pós-graduação em Geologia, nas disciplinas de Geologia Estrutural, Tectônica Global e Neotectônica. Ele se envolve muito na pesquisa com análise estrutural, tectônica, neotectônica, especialmente tectônica cenozoica e neotectônica da região do sul do Brasil. Ele foi diretor-presidente da Mineropar, do Serviço Geológico do Paraná, de 2003 a 2011, e foi chefe do Departamento de Geologia da UFPR, de 2013 a 2016. Ele tem 34 artigos completos publicados, 88 trabalhos em congresso, coautor de 4 livros e 11 capítulos de livro, orientou 4 doutorados, 20 dissertações de mestrado, fora os iniciação científica e trabalho de conclusão de curso. E ele é o editor-chefe do Boletim Paranaense de Geociências, um dos mais antigos periódicos de geociências do Brasil, e cujo primeiro número é da década de 50. Desculpa, da década de 60. Ele sucede o boletim da série de Geologia da Universidade Federal do Paraná. Então, professor Eduardo Salamuni, o senhor tem a palavra para tratar da história da cartografia dos mapas geológicos elaborados no estado do Paraná desde o início do século XX. Muito obrigado pela presença, Eduardo. Obrigado, Otávio. De fato, eu estou extremamente honrado com a possibilidade de dar uma contribuição para essa atividade, né? Eu estou buscando aqui, só me deem um segundo, que eu estou buscando a tela, né? Enfim, para compartilhar com todos aqui a minha apresentação, né? Eu acho que não é. Sim. Ali é. Eu vou colocar. Vou utilizar a sua tela aqui, Salamuni. Isso, por favor, Marcel. E queria cumprimentar também a todos os participantes de longa data dessa atividade essencial que é o mapeamento, e cumprimentando o professor Reinhard Fouque, né, que, de fato, as suas memórias nos trazem informações fundamentais de como as coisas se processavam na época, né, e como os geólogos de então trabalhavam com situações até diversas, mas que produziam uma qualidade de trabalho excepcional, né? A gente, com toda a ferramenta que nós temos hoje, nós ficamos nos perguntando, enfim, como que eles conseguiam trazer à luz a verdade geológica tão precisamente como estão retratados nos mapas. E com isso eu queria cumprimentar o professor Reinhard Fouque, homenagear todos aqueles que o Otávio
enfim, nominou. E também, Otávio, queria parabenizar vocês pela SBG Paraná por estar trazendo essas enfim, informações. O tema que me foi proposto é esse que está na tela, né? Mapas geológicos do Paraná, de 1925 até o presente. É um desafio, na verdade. Eu só começaria com uma pequena introdução histórica, que eu acho importante do ponto de vista cultural. Lembrar que o primeiro mapa geológico foi do Will Smith, né, na Inglaterra, o primeiro mapa completo, por assim dizer, de um grande território. Você veja a data, 1820, mas em 1908 já tínhamos, então, um mapa geológico nacional, né, do Brasil, pela Sociedade Nacional de Agricultura. Então, não foi um longo período, um hiato aí, mas que, de fato, tomando-se em conta os recursos que havia na época, né, a gente poderia dizer que foi um grande avanço. Só por curiosidade, eu sei que está um pouco... eu não consegui uma precisão muito grande, mas eu mostro aqui que a legenda começava, ao contrário do que nós estamos acostumados, o arqueano em cima, aquela mancha vermelha lá que engloba granitos, etc., o Apiaí, por assim dizer, era considerado siluriano, depois o devoniano e, enfim, até o quaternário. Bom, e também continuando um pouco essa análise histórica, a primeira excursão naturalista foi do Schmidl, o Ulrich Schmidl, no sul do Brasil, e depois de um hiato muito grande de tempo, o Paraná vivenciou, entre 1760, mais ou menos, 1780, expedições militares que foram importantíssimas para entender o território e os seus caminhos. Só depois de praticamente um século, né, ou meio século, enfim, explorações científicas com Saint-Hilaire foram feitas. Essas expedições eram principalmente para catalogar espécies florísticas e também geologia, porque eram todos naturalistas. Mas as primeiras explorações geológicas se deram entre as décadas de 21 e 23 do século XIX e, aliás, a década de 20, né, do século XIX, toda ela, né, com esses dois pesquisadores, e continuaram uns 40, 50, 40 anos depois, uns 30 anos depois, mais ou menos, até 1941, as explorações geológicas aconteceram. Mas o primeiro mapa base se deu em 1876 com esse cartógrafo chamado Carlos Riviere. Aliás, esse mapa possibilitou que o Derby aprofundasse seus trabalhos aqui no Paraná. O Derby, ele era do Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil, foi chamado para buscar recursos minerais, né, econômicos, né? Em 1878 ele publica um trabalho muito importante, que é a Geologia da Região Diamantífera da província do Paraná, e depois dele, ou mais ou menos concomitante, houve vários pesquisadores que são internacionais, aí eu ia destacar o Cimeradsky, que fez um perfil muito realístico do que é o Paraná hoje, principalmente entre o litoral e a região de Curitiba. E um deles foi o Eusébio Paulo de Oliveira, que também era do Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil, e aí então ele publica o primeiro mapa, que na verdade foi baseado neste aqui, de 1924, era um outro mapa base já, né? E Derby se baseia neste documento para publicar esse trabalho. Ele, na verdade, ele foi feito em 1925 e publicado nessa época, mas ele, alguns trabalhos aí colocam o ano dele, desse
Desse mapa como 1927, porque tem alguns artigos do Eusébio Paulo de Oliveira dessa data, mas o mapa é de 1925. Então, observem, e uma característica importante, que eu vou mostrar, detalhar aqui para vocês, é que as coordenadas geográficas, né, elas são do ponto de vista de longitude, não são as que a gente utiliza hoje. E assim eram os mapas base da época. As latitudes, sim, mas as longitudes, não. Né? Então, eu só recortei o selo desses mapas, né, para a gente ter uma ideia de como isso se processava em termos cartográficos. Bom, antes do mapa do MAC, no entanto, né, do famoso mapa do MAC, já tínhamos aí o professor Bigarella, né, já mapeando territórios e partes importantes do Paraná, e como ele era muito ligado à região litorânea, essa história pessoal, inclusive, né, ele então ele constrói, confecciona esse mapa de 1945, da região de Caiobá, Matinhos, em Guaratuba, uma parte da Baía de Guaratuba, né? Isso já faz parte da história profissional do professor Bigarella, né? A ligação com que ele tinha nessa região. Ele tem livros, inclusive, que não se referem especificamente à geologia, mas então uma ligação intrínseca da personalidade nessa região, e ele nos oferece esse mapa na época. Bom, vamos contar um pouco da história de como se deu a construção do mapa de 1953 do Reinhard Mack, né? Você veja que a gente fica muito espantado com a capacidade genial desse geólogo, né, naturalista, geólogo. Ele, entre 1945 e 53, ele levanta 12.800 quilômetros de perfis geológicos no Paraná. Mas ele não ia só catalogando e descrevendo a geologia. Nós vamos ver também que ele se preocupava com os outros aspectos das ciências naturais. Bem, mas antes disso, um pouco, né, alguns estudos em 1946, e ele participou desses estudos, o professor Mack, estou falando antes de 53, né, ainda em 1946, ele participa juntamente com um grupo de geólogos, ou na época eram naturalistas, né, e vão estudar as camadas gondoânicas, né, que permeiam Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nessas excursões, o Mack, então, traz à luz o primeiro mapa fitogeográfico do Paraná. E isso é fundamental para entendermos a distribuição florística do Paraná e o que foi destruído antes da pesquisa dele e depois da pesquisa dele. Então, esse mapa é histórico, é fundamental para quem gosta das questões ambientais, quem trabalha com as questões ambientais. O mapa geológico... esses são aspectos do Mack e os desenhos do Mack. Os desenhos do Mack são um capítulo à parte na genialidade desse autor, né? Eles são extremamente realísticos. Também o Bigarella era um excelente desenhista, né? Mas o Mack são desenhos para a gente curtir muito a sua genialidade, da sua visão tridimensional. E o mapa base em que ele se baseou, aquele mapa de 1953, é um mapa que foi produzido também no começo da década de 50, então ele utilizou esse mapa para os seus trabalhos. Esse mapa é de 1948, está pequeno ali do selo, né? Mas dá para ver a data, né? Então, ele utiliza exatamente esse mapa para fazer, então, os dois grandes mapas que são fundamentais aí para ciências naturais daquela época. Esse é o mapa fitogeográfico, né?
ele parece não ter importância para nós diretamente, mas se vocês observarem a distribuição florística do Paraná e os campos, etc., elas são controladas pela geologia, absurdamente controladas pela geologia, né, ou maravilhosamente, quis dizer, controladas pela geologia. Observem lá o grupo Kaiowá como para ele tem uma unidade específica exatamente em cima dos sedimentos lá da bacia de Bauru. Tá? E aqui, então, o mapa geológico de 1953, né? Assim, a precisão desse mapa é incrível para a época, né? Claro que houve, enfim, com as possibilidades de avanço na cartografia, houve uma série de revisões, mas se nós prestarmos atenção nos conjuntos desse mapa, que está na escala 1 para 750 mil, né? Nós só podemos admirar o trabalho feito por ele, praticamente, como único autor desse mapa. Na Mineropar, nós tínhamos lá recuperamos um documento do professor Mack, que era o manuscrito, parte do manuscrito desse mapa. Provavelmente ele está no acervo agora do IAT, Instituto de Águas e Terra, e pode ser admirado lá de forma fantástica na sala de exposições que eles têm lá. Né? Aqui, um pouco de detalhe, uma das questões que nos chama a atenção é a ausência dos diques, tem muito poucos diques, né, que foram traçados. Isso não é de se espantar, né, mas, de qualquer jeito, algo que a gente pode prestar atenção nesse. E uma das questões mais fundamentais e importantes desse mapa é o perfil que está lá abaixo do mapa, né, que é excepcional do ponto de vista de visão tridimensional que ele pode dar ao território. Ok? Então, aqui está o selo. Bom, entre a comissão da carta e o trabalho do MAC, existiram vários mapas locais, né, mais localizados, esse é um deles, né, que foi confeccionado pelo Bigarella e pelo Salamuni, né, em 1956, e que dá conta da formação Guabirutuba e dos seus arredores, né? Então, as fotografias lá são da época, meio aventureiras, né? O professor Bigarella dando aula, o professor Salamuni num momento de fotografia ali, com provavelmente o motorista da excursão, né? Então, e novamente, uma precisão bastante grande dos contatos geológicos. Aí sim começa a Comissão da Carta Geológica do Paraná, na década de 60, fins da década de 50, praticamente, e foi estruturado início da década de 60, né? O professor Fouque já abordou muito sobre isso. Eu coloco a foto dos grandes geólogos que traçaram essas cartas, são várias cartas com precisão bastante grande também, né, obviamente, e apoiada em uma ferramenta que era nova na época, que era a fotogeologia, né, praticamente nova como método, e que até hoje tem sua importância fundamental na cartografia. Então, queria homenagear todos nessas homenagens que foram feitas pela UNB ao professor Marini e ao professor Fouque, eu queria homenageá-los também. Ok? Você veja que agora, até as datas mais atuais, quem prevalecia como mapa geral da cartografia do estado do Paraná ainda continuava a ser o mapa de Reinhard Mack de 53. Enquanto isso, as porções iam sendo mapeadas, né? Esse é um trabalho fundamental da CPRM, a data em geral dos mapas é 1976, foram uma série de compilações do conhecimento, muito da Carta Geológica do Paraná está dentro
atualizado dentro dessas várias cartas, né? A gente tem aqui, não é possível ver com precisão, mas a gente tem a ver a articulação dessas cartas, né? Normalmente a escala era 1 para 100 mil, 1 para 50 mil também tinha, então, e até hoje essas cartas são usadas aí nos nossos mapeamentos. E aí, já com o advento da inauguração da Mineropar, ao longo desses anos, né, a Mineropar, então, começa a oferecer as revisões das cartas geológicas maiores, aí, do ponto de vista do Paraná. Então, essa foi uma revisão de 1989, coordenada pelo professor João Carlos Biondi, mas com toda a equipe da Mineropar, em campo, inclusive, revisando floramentos, revisando unidades, desde a Serra do Mar até o oeste do Paraná. Então, aí esse documento cartográfico passa a ser o melhor documento cartográfico durante décadas, né? Que todos nós utilizamos ele para cunho geral, né? Então, toda a comunidade, geológica ou não, utilizava este documento da Mineropar como base para suas pesquisas. Aí, depois, há uma revisão em 2000, né? Também da Mineropar, então, já com muitas dos conhecimentos que tinham sido produzidos, né? E esse documento também importante, mas ele ficou mais restrito, infelizmente ele ficou mais restrito à empresa, a Mineropar. Ele pouco foi divulgado, na verdade, ele foi divulgado através de CD na época, né? Mas não tinha, a impressão dele não era oferecida, né? Diferente do mapa anterior. Então ele ficou um pouquinho mais restrito, até por uma dificuldade aí de impressão do mapa, mas ele passa a ter também todas as incorporações de conhecimento que já estavam sendo avançadas na época. E depois, em 2006, uma nova revisão foi feita, agora também pela Mineropar. Na verdade, foram várias cartas, 1 para 250 mil, que compiladas e unidas num documento só, resultaram no mapa 1 para 650 mil, mas com detalhes 1 para 250 mil. Esse documento vocês podem recuperar em shapefile, né? O site do IAT deve estar já oferecendo, eles estavam em revisão, esse site deve estar oferecendo. E este documento, especificamente, traz as informações que se puderam compilar de quase todas as teses e dissertações que foram feitas em relação à cartografia, mesmo aquelas não ligadas especificamente à cartografia, mas que ofereciam um mapa um pouco diferenciado, com contato melhor, tal, foram utilizadas. Então, se vocês puderem observar na parte inferior do mapa, aqui, apesar de pequeno, dá para enxergar, por exemplo, no leste do Paraná tem dezenas, tem vários trabalhos que foram utilizados para que a evolução do conhecimento fosse impresso neste mapa. Então, esse mapa traz um conhecimento muito agregado de trabalhos que são acadêmicos. Claro, alguns trabalhos também aplicados foram utilizados, mas principalmente os trabalhos acadêmicos que foram utilizados, tiveram pesquisas dentro da UFPR, da UEPG, a USP, a Unesp, a própria CPRM, o DNPM, e, claro, todo o trabalho de conhecimento e levantamento de projetos que eram voltados especificamente ou não para a cartografia dentro da Mineropar. Então, esse foi um trabalho gigantesco de compilação que levou cerca de mais ou menos 2 anos, né? No mínimo 1 ano e meio, não estou bem recordando, entre 1 ano e meio e 2 anos,
e com o cuidado excessivo para que fosse respeitado o conhecimento apontado pelos pesquisadores. Então, ele é um trabalho de fôlego muito importante, e está todo ele disponível, tanto em shapefile quanto em PDF, no site estava no site da Mineropar, depois no site, enfim, né? Então, isso aí é uma questão fundamental, importante para o trabalho, ok? Isso é uma amostra de como o trabalho utilizou os trabalhos da Universidade Federal do Paraná, do conhecimento dos estudantes, né? E na esteira desse trabalho foi produzido também um mapa geomorfológico do estado do Paraná, também, principalmente pelo pessoal do Departamento de Geografia da Universidade. Ele é um atlas também, está em PDF e em shapefile. Esse é um detalhe, né, de uma das cartas desse mapa de 2006. Olhem a riqueza de detalhes, situando-se, claro, um pouco de poluição visual ali, mas é só uma questão de limpeza isso em qualquer geoprocessador aí, software geoprocessador, isso é perfeitamente possível, e a quantidade de trabalhos que foram embasados. Bom, então um pouco para a evolução do conhecimento, né? Esse era o mapa de 25, depois a gente tem o mapa do MAC de 53, depois de 89, esse aqui de 2000 e esse aqui de 2006, já mais limpo do ponto de vista visual, né? Agora, parte-se agora, desde 2006 a 2013, está havendo um esforço tremendo para detalhamento do Serra Geral. Essa aqui é apenas uma amostra, né, de um dos mapas sugeridos aí, mas que vão ser melhor detalhados pelo Otávio Licht, né? E eu queria dizer o seguinte, que o Paraná, vejam, claro, desculpem a resolução aqui, mas o Paraná é um dos poucos estados, né, que a CPRM ainda não tem o mapa dela, do Paraná. Todos os mapas do Paraná são feitos no Paraná. A CPRM não tem esse mapa no seu plantel de mapas confeccionados. Há vários trabalhos da CPRM e tem, na verdade, um namoro entre a CPRM e o FPR e o IAT, que agora, finalmente, acho que vai virar casamento, né, Marcel? Então, eu espero que em 2021 tenhamos mais um mapa geológico aí de qualidade, claro, mas que seja um marco para todos nós geólogos e novos geólogos que vão estar aí na luta daqui para frente. Muito obrigado pela oportunidade, lamento ter passado do tempo, mas tinha informação demais, desculpe, me perdoe. Não, que isso, Eduardo, nós agradecemos a sua excelente apresentação, uma grande... A sua excelente apresentação e a revisão histórica aí que mostra essa evolução e antecipando o que provavelmente nós tenhamos já 2020, 2021, não se sabe exatamente quando que esse novo mapa que está sendo organizado e integrado pela CPRM deve ser liberado, mostrando a atualidade do conhecimento da geologia do Paraná. Então, Marcel, o Facebook. Aqui nós temos muitos comentários, né, positivos, elogiando a palestra do professor, comentando sobre os mapas também, os mapas antigos, mas não temos nenhuma pergunta por enquanto. Eu fiquei impressionado, Eduardo, com a técnica de elaboração do mapa do MAC. Foi alguma coisa que sempre me intrigou, e eu não sabia, eu não tinha essa informação que você passou hoje. 12.800 quilômetros de perfis, em lombo de burro, canoa. Canoa. E eventualmente jipe.
Eu acho que tem uma outra informação interessante, é o acervo cinematográfico, filmográfico, que o professor Mack conseguiu da época que ele estava trabalhando. Eu tive a oportunidade, a felicidade de assistir um filme dele andando de canoa, encontrando com índios, Kaiowá, claro, quando o Paraná ainda tinha tribos indígenas, né, vamos dizer, no seu estado original, a floresta preservada, isso foi, e o mapa fitogeográfico dele foi excepcional. Eu acho impressionante também, da mesma forma que você, e algo que é fundamental entendermos é que ele não economizava na técnica, né? Então, toda a ferramenta que poderia ajudá-lo tecnologicamente, ele levava para o campo. Então, ele sempre pensou dessa forma, então ele tinha filmadoras, máquinas fotográficas, tudo bem disponível. Ele provavelmente, realmente era um pesquisador não só de qualidade genial do ponto de vista da natureza, mas também uma pessoa extremamente organizada nas suas anotações, né? Vide os desenhos que ele faz, né? Imagine Sim. Quanto tempo... Ele tem um desenho famoso dele, que ele está desenhando a Serra do Mar no Pico do Paraná. Agora, se imagine quanto tempo ele ficou ali desenhando, né, e qual é a infraestrutura que ele precisava para aguentar as intempéries climáticas que normalmente tem por ali. Eu acho que uma outra observação que eu faria com relação ao professor Mack é que ele trabalhou muito tempo na África, na Namíbia, né? Então, ele tem uma transcrição de uma pintura rupestre importantíssima para a arqueologia, para a evolução dos estudos de antropologia e de sociologia daquela região. Isso, a Dama de Branco. A Dama de Branco, que é uma referência. Que é uma referência. Ele transcreveu, ele tem essa transcrição num artigo que é uma referência do estado original da descoberta, né? Impressionante. Ele é mais conhecido na Europa como um antropólogo, né? Famosíssimo, né? Como geólogo propriamente dito, mas eles reconhecem também. E algo que eu acho fundamental, Otávio, é colocar isso, porque isso influencia, acaba por influenciar, veja bem, Bigarella, Salamone e outros ali, e esse pessoal da carta, é que o Mack já reconhecia a deriva continental desde finais de década de 40. Foi um dos principais precursores da ideia do Wegener, tanto aqui quanto na Europa, mas é porque ele conhecia exatamente a África e reconhecia os fósseis lá e mais ainda, as camadas gondwânicas, a correlação das camadas gondwânicas, né? Então ele defendia isso de forma tão brilhante em alguns artigos dele, e para ele não tinha outra explicação que não fosse a deriva continental do Wegener. E ele, então veja, e isso influenciou enormemente a formação geológica de Riad Salamone e de João José Bigarella, que foram, depois, nos seus trabalhos no exterior, propagar a ideia do Mack, a ponto de serem questionados onde eles estavam. Mas o Brasil, então, tem um papel importante nesse cenário. Certo. Temos um comentário, alguns comentários, uma pergunta também. Primeiro, entre os comentários, né, o Gil até comentou aqui, o Gil Pecars, que o Mack, nas andanças e remadas dele, né, levantou todo o potencial hidroelétrico do Paraná. O absurdo, essa curiosidade que ele tinha nesse sentido também. Exato. E aqui o comentário da Fernanda também, né, sobre essa relação de antropologia, geologia. Então, essas pessoas do passado, elas conseguiam lidar com as áreas
de forma mais abrangente, né, conseguindo trabalhar com a interdisciplinaridade, talvez até melhor que hoje, a gente acaba pecando um pouco nisso, né, devido ao afunilamento das áreas. E aí tem uma pergunta aqui, ótimo resgate da história geológica do Paraná. Parabéns, Salamone. É possível identificar as primeiras atividades de mineração dos mapas antigos? É do Marco Antônio Pires Paixão. Se você chegou a ver alguma coisa nesse sentido. As primeiras foram... lembram daquela... Quando eu falei do Derby, né? Quando eu falei do Oliveira, eles vieram para o Paraná para fazer esse levantamento mais do ponto de vista de recursos naturais, né? Era esse o papel deles, obviamente eles mapearam tudo e tinham essa conotação. Mas o que é legal e importante é entender que a primeira busca de ouro no Brasil foi na região do litoral do Paraná, subindo para Curitiba. Tanto é que Curitiba tinha uma pequeníssima jazida de ouro ali, onde hoje está instalada a represa do Passaúna, né, perto ali era provavelmente um pedacinho de granito ali, que os caras acharam algumas faíscas ali, né? Mas quem tem essa visão maravilhosa da mineração no Paraná é o professor Antônio Licardo, da UEPG, e quem tiver interessado é só escrever para ele ou buscar no livro que também foi publicado pela Mineropar, Otávio, o Minas do Paraná, né? Se você lembra também, né? Acho que deve ser, você também ajudou a colaborar, pelo menos com informações nisso, né? Tá? Uhum. Exatamente. Marcel, mais alguma observação aí da internet, tua? Não, desse livro aqui, vocês devem conhecer, né, o pessoal que está assistindo também, Geografia Física do Estado do Paraná, do MACA. Esse aqui é a 4ª edição, pela editora UEPG. Eu gostaria de ler um trecho aqui que eu achei muito interessante. Eu abri o livro ontem e aí me deparei com esse trecho sobre questão de preservação ambiental, porque quando o MACA andava, ainda existiam muitas florestas de pé no Paraná. Não no norte pioneiro, né, mas nas outras regiões. Hoje a gente vê o Paraná numa imagem satélite, é o pessoal que não é da geologia em si, mas da geografia, né, trabalha com a superfície, e você vê aquela pequena mancha de verde no Parque Nacional do Iguaçu, no extremo sudoeste do estado. O Paraná inteiro, exceto os campos, tinha aquela cor. Então, isso é um impacto muito grande. Tem que entender o que isso vai causar. O Bigarella falava muito também da preservação, questão de se a gente tirar, se nossas indústrias avançarem para a Serra do Mar, desmatando, né, tirando a cobertura vegetal, impacto que teria, né, assoreamento no litoral, nas baías, a falta de água hoje, o pessoal vê, inclusive, estamos vivendo uma crise hídrica. Tem uma amiga nossa que trabalha na Sanepar, a Ana, ela comentou da importância, né, dessa preservação na Serra do Mar para alimentar esses mananciais ali, da água que vem de lá. E esses são os únicos ainda que, inclusive, que tem mais água, os que estão mais perto da floresta. Então, eu vou ler esse trecho aqui para vocês. É a página 283 da 4ª edição, né? Regiões das matas. Em pouco tempo, as primitivas regiões de mata estarão completamente destruídas no estado do Paraná. As últimas reservas de matas virgens talvez resistirão ainda durante uma geração. Professor Mack falando, né? A gente diz professor, né? Mas foi muita coisa, né? Que se refere como professor. O destino da mata já está traçado, pois o Estado não criou oportunamente as reservas naturais necessárias. Após seu desaparecimento, a ciência pouco saberá sobre as plantas que a caracterizavam, com suas sutilezas, o macro e o microclima de uma região. Talvez os declives, note agora, da Serra do Mar e suas respectivas regiões altas ainda exibam a vegetação durante um período mais prolongado. Porém, a mata dos planaltos do interior, dentro de alguns decênios, dará lugar à terra de cultura, matos secundários e pequenas áreas de reflorestamento. Palavras do MAC de 68. Claro, pode ter um monte de pessoal aí, né, vamos dizer, dizendo que o progresso é importante, né? Claro,
pessoas precisam comer, tudo. Mas nós não vivemos sem água, nós não vivemos sem os ecossistemas que permitem a vida no planeta. Isso é fato, a ciência mostra isso. O desenvolvimento de várias civilizações, a ascensão e quedas delas demonstrou isso na história, né? Mas aqui já estou filosofando muito, né? Tem que voltar para a geologia. Vai lá, Marcelo. Muito bom. Agradeço a possibilidade de ter compartilhado com vocês essa pequena pesquisa que eu fiz esses dias aí. Muito obrigado. Obrigado, Salamone. Obrigado, Salamone. Bela apresentação, bela palestra. Então, agora nós vamos ter uma apresentação do Marcelo. Eu vou mudar aqui a tela, eu já mudo. Só deixa eu comentar uma coisa aqui que o pessoal escreveu aqui ainda. Sim. O Gil escreveu que, Eduardo, o velho ainda está lá no Passaúna. Não sei o que ele quis dizer com isso. O velho é um dos caras que dizia aqui teve uma mina. Diz que ele está lá ainda. E tem uma observação aqui da Cláudia Parrelhada, que eu cometi um engano, que os índios eram chetás. Os índios filmados professor Mack, pelo Reinhard Mack, eram chetás. Eles existem ainda, não? Deve existir alguns esparsos, né? Mas Cláudia, Otávio, a Cláudia, que é, como alguém comentou aí, a profissional em geologia que mais entende de antropologia aqui no Paraná dos povos primitivos. Então, exatamente. A Cláudia sempre é bom ouvi-la, porque ela tem um conhecimento profundo sobre essas comunidades. Exatamente. E, na verdade, é o veio mineralizado. Não é o veio, é o veio. Mas tem o velho lá. Tem o velho. Tem o velho e o veio, ele está lá ainda. Tá lá o velho. O professor Elton também comentou, né? Destaca o papel de liderança e belíssima produção dos companheiros da Mineropar, companheiros e companheiras que lideraram os trabalhos de cartografia no Paraná, o qual se associaram Fiore e colaboradores também. Quem que fez esse comentário? Professor Elvo. Perfeito, Elvo. Eu quero pedir escusas ao não ter feito esse enaltecimento, tá? Mas eu compartilho com as tuas palavras, Elvo, e a Mineropar é uma história à parte fundamental para o conhecimento da geologia aqui do Paraná. Claro, fundamental esse trabalho que foi feito e tem sido feito ainda, né? Pelos geólogos que agora estão no iate. É isso aí. Já me despedi 3 vezes, então um abraço. Então tá. Muito obrigado, Eduardo, novamente. Muito excelente. Excelente. Valeu. Essa palestra. Grande abraço. Grande abraço. Tua participação foi fundamental. Então, agora nós vamos assistir a uma breve, né, Marcelo? Uma breve apresentação. Sim. Acho que uns 10 minutos. Uma apresentação do Marcel, o geólogo Marcel Besser, Leonardo Besser. Ele é curitibano da Gema. É isso, né, Marcelo? Sou. Graduado em Geologia pela UFPR em 2010. Ele fez o mestrado em Geologia em 2012, estudando a petrologia dos granitos da Amazônia. Fez o doutorado em Geologia em 2017, pesquisando o vulcanismo da província magmática do Paraná, especificamente as rochas ácidas, os derrames de rochas ácidas de reolitos na região de São Joaquim, Santa Catarina, e correlacionando com as formações vulcânicas da Namíbia. Ele é pesquisador do Serviço Geológico do Brasil desde 2014, né, residente em Fortaleza, e depois foi transferido e lotado no Núcleo de Apoio Técnico de Curitiba, a residência da CPRM de Curitiba. E o Marcel tem uma particularidade que ele confeccionou, ele é o responsável pela confecção de uma belíssima maquete que estava no Museu da Mineropar,
uma escala 180.000, belíssima maquete topográfica e geológica. Então, o Marcel vai fazer uma apresentação sobre o estágio de desenvolvimento da integração dos trabalhos para a elaboração do mapa geológico, novo mapa geológico do Paraná. Marcel, contigo. Obrigado, Otávio. Vou tirar você aqui do visor. Isso. E colocar a minha tela. Certo. Então, hoje deu um pezinho aqui, né? Porque é uma responsabilidade fazer ou participar, né, da confecção de um mapa geológico, principalmente do Paraná, que tem essa história, uma vasta história em geociências, né, geografia física, em geologia, com esses nomes que os professores citaram. Então, é uma responsabilidade. E, realmente, a CPRM ainda não tem um mapa, por ela publicado, do Paraná, né? Ela ainda não tem, a Mineropar ficou responsável por isso durante muitos anos, então, talvez por isso que a CPRM não tenha, mas tem que sair logo aí, né? Tem que sair esse mapa. Eu vou mostrar para vocês aqui o que é o projeto, mais ou menos, quais foram algumas mudanças, ou que estão sendo algumas mudanças com relação aos mapas antigos. E esse aqui, eu vou colocar a tela toda aqui. Bom, esse aqui é o layout, então, do mapa, um layout preliminar. Como vocês podem ver como mais ou menos vai ficar o mapa, né? É um projeto da CPRM, então, mas conta com colaboração de outras instituições, como o antigo ITCG, que agora é o IAT, e a UFPR. Dentro dela, os departamentos de geologia, com seus laboratórios, né, os professores, os pesquisadores, e também o departamento de geografia tem a sua contribuição para o mapa também, e também pesquisadores de fora das instituições, né, pesquisadores que fizeram teses no estado, aqui, nas regiões. E a equipe que está fazendo esse mapa agora, são 3 pessoas, a coordenadora, né, a chefe do projeto é a mestre Mariana Imbrumati, aqui do Núcleo Técnico de Apoio de Curitiba, né, e dentro do projeto, a responsabilidade dela como técnica está sendo mais o primeiro planalto, aqui, essa região do estado, do litoral. Também temos o André Espicila, mestre também da UFPR, né, formado aqui, também está no Núcleo de Apoio Técnico de Curitiba agora, e a área dele no estado, né, seria mais o primeiro planalto também aqui, e a bacia, e eu também, que fiquei mais para o terceiro planalto aqui, inclusive já tenho um bom volume de dados, porque já recebemos, né, isso aqui do ITCG, do professor Fernandes, aqui o Kaiowá. Bom, existem acordos de cooperação técnica entre as instituições que estão sendo feitos aí, né, montados, e o objetivo, então, é um mapa geológico na escala 1 para 600 mil, pode ser plotado, mas os dados geológicos que serão fornecidos depois em SIG, eles são compatíveis com a escala 1 para 250 mil. Nós já tínhamos esse detalhe há muito tempo, inclusive o professor Salamini falou na palestra dele, no mapa de 2006, né, já tínhamos esse detalhe de informação geológica. E também, mais tarde, uma nota explicativa. E um banco de dados vai ser robusto e organizado, esse banco de dados, onde vai poder baixar a informação em SIG e tal. Deixa eu colocar agora um pouco a minha rosto aqui de novo, para ficar mais humano o negócio. Bom, vou fazer uns comentários aqui sobre as regiões do estado, que nós temos de novo, né? Então, no litoral aqui, nós temos o material do professor Angulo, do professor Dr. Angulo, o Lecoste tem nos auxiliado também, contribuído, né? O professor Carlos Guedes também, aqui com a interpretação desse material. Depois, para o primeiro planalto, Serra do Mar, porque quem é paranaense sabe, quem não é, não sabe, então vou fazer um resuminho aqui rapidinho. O Paraná é facilmente dividido em 5 regiões geomorfológicas, podemos dizer assim, geológicas e geomorfológicas. O litoral, aqui a planície costeira, 2 estuários, planícies estuarinas aqui. Temos a Serra do Mar, que é uma escarpa, né, com as maiores altitudes do estado, aqui com picos, geralmente sustentado, granitos sustentando esses picos aqui. Aí temos o primeiro planalto do Paraná, que vocês estão vendo a mãozinha ali, né, que é limitado entre a escarpa da Serra do Mar e a escarpa do segundo planalto, uma escarpa
de rochas do Devoniano. Aqui. Isso aqui limita o primeiro planalto, e ele é cortado, ele é incisão de um profundo vale nesse planalto, que é o Vale do Rio Ribeira. Aqui. E então ele desgasta, né? Ele erode aqui faixas de rochas metavulcano-sedimentares, principalmente. Depois nós temos o segundo planalto do Paraná, entre essa escarpa e a escarpa de Guarapuava, do terceiro planalto aqui. Esse planalto, então, ele é formado geologicamente por unidades sedimentares, algumas soleiras e tudo aqui também. E a escarpa do terceiro planalto, que se inicia aqui e termina, então, na cava do Rio Paraná, no lago de Itaipu aqui, né, o Rio Paranapanema, que é a norte, e ele é seccionado transversalmente aqui com importantes rios do estado que nascem, às vezes, no primeiro planalto, no segundo, e cortam o estado. Então, geologicamente, o terceiro planalto aqui, ele é sustentado por rochas vulcânicas do grupo Serra Geral e também arenitos aqui na escarpa flora, né, arenitos do Botucatu, formação do Botucatu e Piramboia. E, por fim, ele é coberto aqui em cima, mais no noroeste, por rochas da bacia Lauru, do grupo Kaiowá, aqui no Paraná. Então, retornando aqui ao nosso mapa, cadê ele? Sumiu agora? Voltou. Então, começamos no litoral, né, com material material aqui do Angulo, né, os colaboradores aqui do litoral. Depois do primeiro planalto, nós temos alguns incrementos. Estou vendo que não vai dar 10 minutos esse comentário aqui, não, vai dar um pouco mais já. Vejam só, os corpos alcalinos, né, nós temos aqui em verdinho, também vão ser atualizados nesse mapa, com dados de projetos da CPRM de 2015, granitoides, vários deles, vários corpos granitoides. Não atentem para as cores, que isso aqui só está aqui de forma de mostrar, né, não tem uma simbologia de cores ainda definida para o mapa, mas existem granitoides cuja cartografia vai ser compilada aqui de trabalhos da Mineropar, né, da CPRM também, de teses, né, por exemplo, a doutora Dresser, o granito ali, que ela estudou, os granitos auríferos aqui. Temos o Vilalva aqui, o Morro Redondo, Morro do Araçatuba, né, veja, uma série de divisão na montanha Araçatuba aqui, uma divisão com base nesse trabalho de tese de doutorado. E a Bacia Castro também, ela fica aqui, né, essa Bacia Castro, ela foi trabalhada pelos projetos da CPRM, de um projeto chamado ARIM, que significa Área de Relevante Interesse Mineral da CPRM, ARIM Vale do Ribeira. Estou mexendo muito aqui na mãozinha para lá e para cá, meio ruim, né? Mas aqui, ó, então essa área em vermelho aqui, seria a área que refere às fontes cartográficas desse ARIM, né, desse projeto da CPRM, que estudou, então, Bacia Castro aqui, atualizou algumas bases cartográficas do Vale do Ribeira, de maneira geral. O grupo Itaiacoca, agora aqui, também, né, temos aí, também da CPRM, o terreno Paranaguá, o mapa do professor Leonardo Cury, e também agora sendo atualizado pelo Patias, né, acho que pós-graduando também, da sua universidade. Temos o Piem aqui, essa região aqui, trabalhada pelo Osama, professor Dr. Osama. Capiru, pela pós-graduada geóloga Larissa. Então, tem uma série de fontes, né, de material que vão ser incorporados nesse mapa. E as sequências metasedimentares também, paleomesoproterozoicas, Água Clara, Peralva, Tuberava, elas carecem ainda de estudo, e talvez tenha algum avanço nesse mapa, né? Com relação a campos nessa área do primeiro planalto, foram feitas 2 etapas de campo. Nós não temos muito recurso, então esse mapa vai ser mais um mapa de compilação, muitos dados que são novos, mas que ainda não estão projetados na forma de um mapa. E também, mas teve alguma atividade de campo, né? Aqui teve alguns campos aqui no primeiro planalto, Mariane e o André fizeram, principalmente nas regiões aí dos complexos arqueanos e proterozoicos, né? Serra Negra, Tuba, Luiz Alves, fechar alguns buracos. É uma área complexa, que se estuda há muito tempo, a gente sabe disso. Com relação à bacia do Paraná, inclusive ela não está projetada aqui ainda, mas o material vai ser
semelhante ao que já existia do projeto Borda Leste da Bacia do Paraná, com melhorias na área do Grupo Itararé. Inclusive, o professor Fernando Vezer, né, ele está coordenando essa parte. Então, já foi feito um campo, Mariane, o André e o professor Vezer, né, no sul do estado aqui. Desculpa, contei com o dedo aqui, achando que ia mostrar para vocês. Aqui no sul do estado, aqui, né, mais Itararé aqui. Então, ter essas melhorias. E aí, o terceiro Planalto tem um material vasto, né, que foi lançado pelo TCG ano passado, 2019, alguns de vocês até foram no lançamento, e do Otávio List, List e Arioli, 2018, esse material, onde divide, então, o Grupo Serra Geral em 4 formações principais, né, essa aqui ficou mais a minha área do mapa para trabalhar, eu estou mais familiarizado também. As 4 formações da base para o topo, aqui a formação Vale do Sol, que ela foi definida no Rio Grande do Sul e pode ser estendida até aqui. Ela segue por baixo, né, das outras formações. E a formação Palmas, relacionada a ela também aqui em rosinha. Depois nós temos a formação Pitanga, aqui no meio, basaltos de alto titânio, Pitanga, aqui nesse verdinho, essa coisinha esquisita aqui. Otávio quer que mude, inclusive. E aí as cores vão ser modificadas, e com alguns membros, né, membros de rochas ácidas, algumas contribuições muito interessantes do TCG, do Otávio, nos últimos anos, essa cartografia melhorada, aqui muito melhorada, das rochas ácidas de alto titânio, daquele tipo Chapecó, que são as ácidas com fenocristais. Então, nós temos aqui 3 ocorrências principais no norte do Paraná, dessas rochas lá perto de Ourinhos já é São Paulo, ocorrem essas rochas diretamente sobre o Botucatu. Depois nós temos, de novo, aqui na região do Salto do Apucaraninha, que é uma cascata, que ela despenca de um paredão de rochas ácidas diretamente sobre o Botucatu, colocadas sobre a formação Botucatu. Uma extensão vasta dessas rochas. Na verdade, é aqui, né? Aqui, esse polígono aqui se refere a essas rochas, que já é um outro polígono de rochas ácidas também. E isso não existia antes nos mapas, essa relação de contato. E aí, o outro membro do Guarapuava, dessa formação Pitanga, seria, então, ocorre aqui mais para o sul do estado, na região de Guarapuava, também rochas ácidas de alto titânio porfiríticas, né? O outro membro, também uma grande novidade cartográfica, então eu estou falando coisas que o Otávio vai falar na apresentação dele, mas eu acho bem interessante. Esse denominado aqui membro Três Pinheiros, de basaltos ipuialinos negros, veja que ele ocorre lá desde o norte, do extremo norte do Paraná, né, margeando mais ou menos aqui a borda da bacia, até aqui no sul. Então, isso é uma contribuição nova. Também, por fim, a formação Paranapanema, que recobre esses basaltos aqui de alto titânio, a formação Paranapanema, esse verdinho mais claro aqui, que é, então, recoberta pelos arenitos, que são aqui Fernandes e Ribeiro, né, 2015, essa contribuição aqui para o mapa do Paraná. Tivemos alguns campos, eu vou colocar os afloramentos para vocês darem uma olhada aqui, vamos para o mapa, que fica mais fácil. Vou colocar aqui os afloramentos que existem no terceiro Planalto, os que a gente fez nesse último ano de campo. Foram cerca de 20 dias de campo, que são os afloramentos vermelhos aqui. Opa. Veja, quantos afloramentos isso aqui só em Serra Geral, né, que é mexendo aqui. Veja quantos pontos, quantos afloramentos. Milhares, realmente, desses projetos da Mineiropar. E a gente conseguiu fazer, ano passado, pouquíssima coisa, comparando com o que já existia, mas é interessante, porque fomos a campo com um mapa em mãos, né, um mapa foi lançado no passado, para fechar, para detalhar melhor os contatos, modificar alguma coisa, que são esses afloramentos aqui em vermelho que a gente fez no ano passado, esses aqui também.
Estendemos aqui o Palmas um pouco mais, esse campo de Palmas aqui, que nessa região de campo não tem quase mais nada, né? Muito reflorestamento e poucos campos ativos mesmo na região dos campos de Palmas. Bom, é isso, então, nessa parte do Terceiro Planalto, né? E aí eu vou comentar com vocês que a CPRM também tem um projeto bem interessante que se chama Bacia do Paraná, um projeto gigantesco, né? É inovador do ponto de vista da CPRM, assim, trabalhar na bacia, com bacias sedimentares, vulcânicos sedimentares, e desse porte de tamanho, né? Porque a ideia nesse projeto é a gente fazer transectas em toda a bacia, inclusive algumas delas vão passar no Paraná aqui, e o objetivo é, então, comparar essa cartografia do nosso estado aqui, de novo, fui apontar com a mão ali para vocês verem, né? Essa cartografia aqui, do Serra Geral, com a cartografia de Santa Catarina e São Paulo, e tentar estender algumas coisas daqui, né? A gente já tem conversado com o Otávio também, de algumas unidades que a gente já vê que consegue estender para o norte. A bacia é muito grande, essa província aí é gigantesca, né? E estava mais do que na hora de um projeto regional para poder estudá-la melhor. Porque tem os projetos excelentes das universidades do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, da Mineiro Par, de São Paulo, lá no Mato Grosso, lá em Minas Gerais também, mas falta um órgão que reúna todas essas informações. E nada mais justo que ser a CPRM de porte nacional que faça isso. Ela tem condições disso, de unir instituições, de formar acordos. Então, eu acho bem importante. Então, vão vir novidades com esse projeto aí. É um projeto de longa duração. Deixa eu ver o que eu escrevi mais aqui para comentar. Com relação a... isso mesmo. Inclusive, tem que mudar o logo aqui, né, do TCG. Não sei se existe mais. O órgão vai existir dentro do IAT ou não. Depois a gente vê. Os agradecimentos. Então, eu gostaria de agradecer. Eu citei algumas pessoas, alguns projetos aqui, mas a gente sempre... Não vou conseguir comentar sobre todo mundo, né? Mas todos os colaboradores aí que estão dispostos a fazer lives. Esses dias eu reuni com o Luiz, com o Otávio, né? A gente discutiu o Kaiowá, com os pesquisadores que estão cedendo os dados para nós, né, na confiança de que esses dados vão ser expostos no mapa, os devidos créditos vão ser dados para todos, né? E então agradeço a universidade, os laboratórios, os professores, os pesquisadores da UFPR, né, das outras instituições também. E também dentro da CPRM, né, nós temos esse projeto viável aqui dentro da nossa diretoria, nosso DGM, né, Diretoria de Geologia e Recursos Minerais. Temos nosso presidente, com apoio, né, hoje o diretor de Geologia e Recursos Minerais é o Márcio Remédio, que está à frente da DGM, né, da CPRM. Em São Paulo, temos o nosso gerente, que está acima do nosso projeto, o Maurício, também, que nos dá apoio aqui ao campo, enviou um carro para cá, para a gente ter um carro, agora nós temos um carro em Curitiba desde o ano passado, para a gente poder ir para campo, né. Eu agradeço a essas pessoas todas que estão dando viável o projeto aí. Então, acho que é isso. Agradeço também vocês aí que nos assistiram. Vou colocar o Otávio de novo. A vida aqui, ó. Vamos lá. Voltou. Bom, pessoal, eu agradeço o Marcel pela apresentação. Estamos todos ansiosos pela liberação, pela integração final desses dezenas de trabalhos, novos dados que darão origem a um grande volume de conhecimento integrado nesse novo mapa geológico do Paraná. Bom, então, finalizando essa primeira parte desse nosso evento, que é um evento com vários capítulos, né, dividido em vários capítulos, esse nosso evento comemorativo ao Dia do Geólogo. Eu agradeço em nome do Núcleo Paraná, da SBG, Sociedade Brasileira de Geologia. Agradeço à Associação Profissional dos Geólogos do Paraná, Departamento de Geologia do Paraná,
participação dos nossos palestrantes, todos os que nos assistiram, participaram. O Marcel deve colocar um link para os certificados, é isso, Marcelo? É bem lembrado, Otávio, já ia esquecendo. Vou colocar agora. Tem um link para que todos que se inscreveram possam baixar o certificado. Eu agradeço o apoio tecnológico do Marcel, que está sendo o coordenador, o nosso TI dessas palestras. Né? Alguns probleminhas, um pouco aqui. Alguns probleminhas que aconteceram com a palestra do professor Fouque não foram devidas à conexão, sinal, mas absolutamente não prejudicaram a excelente palestra, as excelentes palestras que nós tivemos hoje. Sim, então, tivemos até o pessoal lá da Finlândia assistindo nossa palestra. A sala maravilha. Nos assistiu, muitas pessoas, muitos colegas nossos aqui. Então, nós convidamos a todos, agradecemos a presença novamente, convidamos a todos para a palestra seguinte, que vai acontecer na quarta-feira, próxima quarta-feira, dia 3 de junho, 15 horas, nesse mesmo canal, e que vai tratar de um perfil geológico do Vale do Ribeira, que será ministrada pelo professor Leonardo Fadel Cury, da Universidade Federal do Paraná. Então, Marcelo, tem mais alguma coisa? Posso encerrar? Não. Pode encerrar. O link de certificados está ali no chat. Ok. Clicar e enviar nome e e-mail. Então, tá. Então, agradecemos novamente pela 10ª vez a presença de todos, os nossos palestrantes. Muito obrigado e até a próxima quarta-feira, 15 horas, nesse mesmo canal. Um grande abraço a todos e, na medida do possível, fiquem em casa e se cuidem. Grande abraço.